Sétimo ano, AV2, segundo trimestre, capítulos 9 e 10. Então nós vimos em sala de aula as consequências aos indígenas na colonização. Simples, fácil. Quando os portugueses chegaram durante o período da colonização, os indígenas praticamente foram reduzidos a 10%. Então, se tinham cerca de 100 mil indígenas, foram reduzidos a 10 mil e assim por diante. Muitos dos indígenas acabaram morrendo no confronto direto, porque não tinham ali armas para se defender contra as armas de fogo dos brancos europeus. Os indígenas também não eram imunes às várias doenças europeias, até os portugueses entregaram roupas infectadas com varíola e muitos indígenas acabaram morrendo por conta disso. E podemos até citar também o processo de escravidão, enfim, que os indígenas foram submetidos com este contato com os portugueses, porque a princípio, antes da chegada dos africanos, a mão de obra escrava utilizada foi a dos indígenas. Os indígenas também foram utilizados para descoberta aí de vários caminhos, rotas econômicas do Brasil, cuja qual os portugueses não tinham conhecimento. Próximo, FUNAI, Fundação Nacional dos Indígenas. A FUNAI é um órgão do governo que tem como objetivo criar políticas públicas, criar ali argumentos, criar ali uma defesa aos indígenas junto aos demais governantes. Então, a FUNAI, ela tem como papel lutar pelo direito dos indígenas, como a demarcação de suas terras. Lembra lá do exemplo que eu dei em sala de aula? Se você mora em casa, sua casa tem muro, para que serve o muro? O muro ele serve para te defender de invasões. É a mesma coisa dos indígenas. É necessário demarcar a terra deles. Essa terra é dos indígenas, ninguém pode ultrapassar, porque este documento aqui é assinado pelo governo, diz que essa terra são deles. Se não há isso, as terras dos indígenas são invadidas constantemente. Até dá para poder ligar aqui com o próximo tópico. Principalmente no Cerrado, tá? No Cerrado, lá na região centro-oeste, há uma prática agropecuária gigantesca e há uma expansão dessa atividade sobre o centro-oeste todinho. As terras que não são demarcadas pelo governo, elas sofrem invasões e o indígena sem terra não é nada. Ele não consegue ter sua casa, não consegue ter seu próprio alimento, não consegue ter ali suas manifestações culturais. Vamos ver. Próximo. Migrações. A migração é o ato de se deslocar dentro do seu próprio país. Então, a pessoa que sai da Bahia vem morar para São Paulo. Ela é um migrante. Imigração, com I, é a pessoa que sai do país dela e vem morar no nosso. Um exemplo, a família do Newton. Newton Itokazu, japonês. Então, saiu lá do Japão, a família do Newton, e vieram morar aqui no Brasil. Então eles são imigrantes. Emigrantes com E. Emigrante é quando eu saio do meu país e vou morar em um outro. Tem um exemplo, Lucas Guedes, que era para estar hoje na primeira série do ensino médio. Alguns até conhecem ele. Ele saiu aqui do Brasil e foi morar lá na Austrália. Ou a Karina, que já estudou aqui na escola também, está morando no Canadá. Então eles são imigrantes, pessoas que saíram do seu país e foram para outro. Refugiado. Refugiado é um imigrante, ou até mesmo um emigrante, que não tem mais expectativa de vida no seu país de origem. Então, um refugiado é uma pessoa que já não tem ali uma economia boa, tá passando por uma crise financeira, ou está passando por um governo que é ditador, exemplo lá na Venezuela, uma ditadura gigantesca, ou em Cuba também, onde que sofrem muito com relação à liberdade lá em Cuba e acesso aos produtos globais, ou pessoas do Haiti que sofreram com tsunami, ou pessoas da Indonésia que constantemente sofrem com terremotos, ou lá na Nigéria, onde que não aceitam pessoas de sexo homoafetivo. Deixa eu ver aqui o que mais que dá para poder comentar. Ou no Oriente Médio, onde que alguns países eles são totalmente contra os cristãos. A exemplo também, não só no Oriente Médio, mas na Coreia do Norte, a respeito dessa intolerância religiosa. Então, todos esses fatores
eles podem gerar na pessoa que mora nesse determinado país um sentimento, sabe, tipo de eu preciso sair daqui. Então, quando ela sai do seu país e vai para outra porque não tem mais esperança de vida, ela é classificada como um refugiado. E muitas delas entram até de forma ilegal. Exemplo tipo de muitos mexicanos que ultrapassam ali o muro entre o México e os Estados Unidos para poder entrar no país de forma ilegal. Próximo. Fuga de cérebros. Fuga de cérebros também ali é um imigrante ou um remigrante. É uma pessoa que sai do seu país, enfim, em busca de melhores condições no que se refere à área da educação, para poder fazer ali um desenvolvimento tecnológico. Até passei o vídeo em sala de aula de um garoto, um cientista chamado Matheus, saiu do Brasil, foi lá para os Estados Unidos, lá no Vale do Silício, lá na Califórnia, porque tipo lá tem muita perspectiva de recursos para poder desenvolver ali seus avanços científicos e tecnológicos. Quando uma pessoa sai nessas características, ela é considerada como fuga de cérebros, tá? Lá no Vale do Silício, na Califórnia, onde que surgiram os maiores avanços científicos mundiais. Grandes empresas surgiram lá, como a Apple, a Microsoft. Próximo, miscigenação. O Brasil, ele abriu suas fronteiras para muitas nações. Um exemplo, nós temos a maior comunidade japonesa fora do Japão. Se você vai tipo no Brás, na 25 de março, você encontra um monte de boliviano, venezuelano, haitiano. Você vai para o sul do Brasil, você encontra muito japonês, italiano, holandês, alemão. Então, você vai para o Nordeste, você encontra muitos descendentes de africanos. O Brasil ele é extremamente miscigenado, tá? Essa mistura de etnias, essa mistura de cultura. Etnia é a palavra que usamos hoje para substituir pela palavra raça, tá? Antes falava raça, só que raça é para animal. Etnias são para pessoas. Então o Brasil ele é extremamente miscigenado porque nós temos uma mistura gigantesca de etnias. Que nem eu dei o exemplo aí. Branqueamento. A política do branqueamento ocorreu com a independência do Brasil. Lá no século XIX. Então a política do branqueamento ela teve como objetivo simples, tornar o Brasil mais branco do que preto. Não deu certo, hoje somos mais pretos do que brancos. E o que sugeria ali o imperador no que se refere à política do branqueamento para tornar o Brasil mais branco do que preto? Qual que era a justificativa? Primeiro, essa maioria de etnia branca, simples, tornar o Brasil um país europeu, era esse o objetivo. Defesa sulista. Então o sul era constantemente alvo de invasões ali, principalmente de argentinos. O Brasil até tinha ali uma disputa pelo Uruguai. Por até certo período o Uruguai quase pertenceu totalmente ao Brasil e acabou perdendo essas terras. Então a Argentina ela tinha muita objetivo de dominar o sul. Então, o imperador ele acabou até doando muitas porções de terras para os europeus para que possam defender ali a região sul, construindo suas casas. Não invadam, porque aqui já mora gente, não é uma terra abandonada. Então esse era o objetivo, defesa do sul. E a terceira era a abolição da escravatura. Agora o Brasil é independente, o Brasil teve que pagar salários para os seus trabalhadores, né? A escravidão tinha acabado. E os donos das grandes fazendas, eles se recusavam a pagar salários para os ex-escravos. Então teve esse incentivo para os brancos europeus virem para o Brasil para compor a mão de obra trabalhista e sim pagar salário para os brancos, porque eles se recusavam a pagar salário para os ex-escravos, pretos africanos. Próximo. A abolição da escravatura, ela não representou melhoria. Agora na avenida, barulho gigantesco. Então a abolição da escravatura, a abolição da escravidão, ela não representou melhoria de vida para esses ex-escravos pretos africanos. Por quê? Não ocorreram políticas públicas para eles. Agora, um preto africano, ele é livre, beleza. Mas onde que ele vai morar? O que ele vai comer? Como que ele vai sobreviver? Até água. Que água que ele vai beber? Se passar mal, como que ele vai procurar uma ajuda médica? Então a abolição não representou melhorias, porque o governo não pensou em dar um suporte para agora
esses ex-escravos africanos. E por último, para a gente poder finalizar, na Constituição Federal, que é o conjunto de leis do Brasil, ela fala que pela lei nós somos todos iguais. E muitos filósofos, eles acabam discursando que há uma democracia racial, ou seja, que nós somos etnicamente todos iguais. Então isso é o mito da democracia racial, que nós somos todos iguais. Pela lei, na Constituição Federal, nós até somos todos iguais. Porque se as pessoas elas cometem um crime, elas vão ter que pagar por este crime. Só que no que se refere aos direitos, nós não somos todos iguais. Um exemplo, na educação, todos têm acesso ao mesmo tipo de educação? Na saúde, todos têm o mesmo acesso no que se refere à saúde? Na economia, todos têm o mesmo acesso no que se refere à economia? É claro que não. Principalmente os ex-escravos, que ficaram aí praticamente 200 anos 200 até muito mais. Ficaram muitos anos, ficaram séculos com o regime de escravidão, sem conseguir acumular riquezas, diferente de muitos brancos descendentes de europeus, que conseguiram terras de graça, receberam salários, muitos colonizaram um país e foram acumulando riquezas durante aí praticamente 500 anos. Então pensa num branco europeu, veio para o Brasil, colonizou o país, recebeu porção de terra, recebeu ali incentivo do governo e foi acumulando riquezas durante esses 500 anos. O que ele vai conseguir te passar de herança? Muita riqueza. Só que imagina agora o escravo africano aqui no país, que foi ali por séculos dominado pelos europeus. Ele vai conseguir acumular riquezas? Dificilmente, tá? Então, o que é necessário? Uma equidade. Entregar recursos de acordo com a necessidade de cada pessoa. Lembra lá daquele exemplo que eu dei em sala de aula? Coloquei a Júlia, que pela altura é bem maior do que o Alencar, e eu coloquei a mesma cadeira para os dois. A Júlia conseguiria acessar o chocolate imaginário que eu falei que estaria ali na parede. Já o Alencar não. Mas eu não dei a mesma cadeira para os dois? Sim, mas não é o suficiente. É necessário dar recursos de acordo com a necessidade de cada pessoa. Um exemplo são as cotas nas universidades. Então a cota seria uma parcela de vagas nas universidades públicas do país para que as pessoas elas possam ter acesso à educação. E com acesso à educação, isso pode representar melhoria de vida para ela. Então vamos supor um descendente de escravo africano, agora ele tem uma vaga na universidade. Com essa vaga na universidade ele vai estudar, vai se qualificar para o mercado de trabalho para conseguir ali uma melhoria de vida, tá? E sobre as cotas, vamos deixar só até este ponto, tá? Penso eu que as cotas elas poderiam até ser mais amplas, né? Para pessoas de baixa renda, alcançando aí muitas etnias, mas isso daí é para um outro debate. Finalizando aqui a revisão, não se esqueça de fazer aí o seu resumo de revisão a ser entregue, sala de aula, no caderno, tá? Eu vou colocar a data na agenda Edu, no mínimo uma folha de texto, vai a dica. Falei o primeiro parágrafo, o primeiro tópico, aperta o play, escuta tudinho. Acabei o primeiro tópico, aperta o pause e faz um parágrafo de texto. Acabou seu parágrafo, aperta o play de novo, escuta tudo sobre o segundo tópico, aperta o pause, faz um parágrafo de texto. Aí aperta o play novamente, escuta tudinho sobre o terceiro tópico, aperta o pause, faz o terceiro parágrafo, aí depois acabou, aperta o play e assim por diante até acabar o seu resumo. Um abraço e até mais.